A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus amados e queridos irmãos. Que alegria, que satisfação enorme, imensa estar aqui com vocês mais uma vez, para o nosso Edificando à Luz da Bíblia, onde temos a oportunidade de juntos estudarmos, logo aprendermos a Palavra de Deus. E o vídeo de hoje vai tratar de mais uma lição da EBD e da revista Editora Central Gospel, onde estamos falando sobre pilares da teologia prática. É interessante que a lição a ser estudada aqui hoje é a lição 5, a qual tem por tema exegese bíblica. E esta lição tem seu texto bíblico básico lá na segunda epístola ou carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2, dos versos 14 ao 19. Já seu texto áureo está no Salmo de número 119, verso 97, que diz: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. A palavra introdutória dessa lição nos diz, leiamos aí a fim de compreendê-la. A exegese bíblica é uma das principais disciplinas nos currículos de seminários e faculdades de teologia. Embora o termo pareça distante do grande público, de fato ele está mais próximo do que se imagina, porque tem relação com a tarefa da interpretação das Escrituras. Então, começando aqui mais um vídeo, abordaremos, como já dissemos anteriormente, aí, a exegese bíblica. Lembrando, é claro, que estamos já tratando outros temas relacionados também, em conjunto a esse tema, falamos sobre hermenêutica bíblica. Para você que não assistiu ainda, a gente sempre disponibiliza aqui no canal uma playlist onde você terá acesso aos demais vídeos, a fim de compreender toda a temática utilizada. A lição de hoje, como a gente já percebeu aqui, vai abordar esse tema, exegese. Pensa numa palavra estranha, algo que não é muito corriqueiro, costumeiro a nós, exegese bíblica. Porém, é algo de grande relevância, de grande importância. A gente vai tentar, é claro, ao longo desse vídeo, abordar essas questões e mostrar a eficácia e a importância da exegese para o estudo da Bíblia Sagrada. Então, o que a gente percebe é que é um termo que não é muito comum, mas que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. Todo aquele que busca interpretar a Bíblia faz de uma certa forma, eu diria, aí acaba sendo um exegeta, embora a gente vai perceber que são necessários métodos que, se utilizados da maneira correta, nos auxiliarão e muito quanto a essas dificuldades. Olhando para toda a lição, vamos lá ver o que a gente tem a aprender com ela. Então, nós temos aí o primeiro tópico que vai dizer a árdua tarefa da interpretação. E, junto a isso, leiamos. É necessário considerar que a tarefa de interpretação bíblica, por inúmeras vezes, não é tão simples. O leitor do texto sagrado precisa ter em mente que... Então, o que a gente precisa entender, para começar já de início, o primeiro tópico vai trabalhar o fato de que não é tão simples quanto parece interpretar a Bíblia. Não que eu esteja dificultando ainda mais as coisas, não que eu esteja complicando ainda mais as coisas, mas a gente percebe, ao ler a palavra de Deus, que há uma certa complexidade em relação ao entendimento dos textos. E a gente vai, olhando aqui para essa lição, descobrir algumas dessas dificuldades. Então, não é tão simples quanto parece. E eu acredito que, pensando assim, embora alguns talvez possam discordar de mim aqui, mas pensar assim, olhar para o texto bíblico com esse pensamento de que não é tão simples, tão fácil, é claro, trabalhará em mim algo que eu preciso ter enquanto leio e interpreto a Bíblia: temor de Deus. Há pessoas que acabam se profissionalizando no assunto, no tema, acham que já sabem, conhecem tudo da Bíblia, mas o que a gente percebe, sim, é que não é uma tarefa tão simples, tão fácil. Não só, eu diria, pelo fato da interpretação em si, mas do teor, do conteúdo. Nós estamos trabalhando e tratando a respeito da palavra de Deus, estamos lidando com a palavra de Deus. Então, a gente precisa ter eu diria, um altíssimo nível de temor quando estivermos de posse da palavra do Senhor para estudar, para ler. Então, a gente vai olhar aqui para algumas coisas que às vezes acabam demonstrando que não é tão simples, tão fácil. Então, a gente, quando passa a ler a Bíblia, tem que ter algumas coisas em mente. Vamos ver o que a lição traz a esse respeito. Primeiro, a gente tem que ter em mente o seguinte, vamos lá, dentro desse ponto aí. O texto bíblico, ele foi produzido entre os anos 1600 a.C. a 99 depois de Cristo. Então, nós temos aí, inicialmente, uma média, embora a gente vá encontrar diversas versões, e tradutores, biblicistas, teólogos que trazem números diferentes, quem trabalha a visão
É claro que a Bíblia foi escrita inicialmente ali, como naquele processo em que Moisés está saindo, deixando o Egito, então alguns vão jogar para 1450, 1470. Eu acho que o ponto aqui, claro, é que esse número 1600, a gente percebe que é um número arredondado, mas não há tanta relevância quanto ao que eu vou dizer aqui, né? Então a gente tem, para começar, um livro que foi escrito há muito tempo. Isso é interessante. A Bíblia não foi escrita ontem, embora a Bíblia fala de assuntos que ainda vão acontecer. A mesma não foi escrita ontem. Nós estamos tratando de um livro que foi escrito semana passada, né? A gente está falando de um livro que foi escrito há muitos e muitos anos. Então a gente já tem uma data específica, né? Com Moisés aproximados 1600, uma aproximação arredondando aí, e com João, né, escrevendo Apocalipse 99, aproximadamente, também uma data aproximada. Mas o ponto claro é isso aqui. O leitor tem que ter em mente que não está lidando com um livro que foi escrito ontem. Então, logo, é o que a gente gosta de chamar muitas vezes na teologia de abismos. Então, nós temos um abismo aí histórico muito grande. No período ali que foi escrito, na história, é um período que muito distante. Então, a gente não está lidando com algo tão atual no sentido de ser escrito agora, embora a mensagem da Bíblia é atualíssima. Tá? Você me entendeu aí? Outro ponto que o leitor tem que ter em mente, ele, é claro, a Bíblia Sagrada, o livro, a palavra de Deus, ele foi escrito, né, o texto bíblico, ele foi escrito em idiomas geralmente desconhecidos do grande público da atualidade. Então, outra coisa que nós temos que ter em mente, embora a gente leia, trabalhe, é claro, viva com a Bíblia traduzida, que é o idioma português, a gente tem aí muitas versões, traduções, né? Traduções fala do idioma, mas muitas versões, a gente tem Almeida, a gente tem King James, a gente tem uma série de versões aí usadas na atualidade, né? A NVT, muitas estão chegando, inclusive NVI, mas o ponto é que quando o assunto é idioma, nós precisamos entender que a Bíblia não foi escrita originalmente no nosso idioma. O nosso idioma é uma tradução da Bíblia. Então, logo, haverão alguns problemas na hora de se trabalhar a questão do texto. Então, a gente precisa entender que estamos trabalhando com um livro que foi escrito há muito tempo e, segundo, um livro que não foi escrito no nosso idioma. A Bíblia foi escrita, e acredito que todos nós saibamos disso, originalmente aí em 3 idiomas, a saber, hebraico, então a maior porção do Antigo Testamento fora originalmente, né, guarde esse termo originalmente a ponto de apontar lá para quando foi escrito. Então, originalmente em hebraico, a maior parte do Antigo Testamento foi escrita. Leves porções de aramaico, a gente vai perceber isso no livro de Esther, no livro de Daniel, e geralmente o aramaico bíblico do Antigo Testamento é geralmente quando se faz menção de gentios falando, quando o gentio está falando, é uma regra, eu diria, clara assim, mas para ajudar você a entender mais, então, diálogos como Nabucodonosor e outros mais, você percebe, em Daniel 2 ali, a gente passa a perceber uma certa parte ali, que o texto vai em aramaico até praticamente quase o capítulo 7, até o capítulo 7 mesmo de Daniel. Então, o ponto é isso. Para que eu não me torne evasivo e até acabe te atrapalhando ao invés de auxiliar, a princípio entendermos que a Bíblia foi escrita originalmente em outros idiomas. Primeiro, a saber, hebraico, a maior parte do Antigo Testamento, leves porções ou partículas de aramaico também constam no Antigo Testamento, e já a maior parte, eu chamo maior parte porque não foi todo, mas o Novo Testamento em grego. Eu não digo todo porque você sabe que há leves porções também de aramaico no Novo Testamento. Onde encontramos isso? Por exemplo, Jesus na casa de Jairo, quando Jesus fala com aquela menina que está morta, né? Talita cumi, Talita, menina, cume, erga-te, levanta-te, põe-te em pé. Ou seja, é aramaico. Na cruz do Calvário, Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Então, aramaico, Jesus falando. Então, Abba. Né, Paulo usou a expressão Abba, que é uma palavra aramaica, e ele juntou essa palavra aramaica com outra palavra grega. Então, Abba, pai. Abba, aramaico, pai. Pater, do grego. Então, a gente percebe, sim, o Antigo Testamento hebraico, com leves porções de aramaico, o Novo Testamento em grego, grego koiné, ou kimi, ou koini, como alguns costumam falar, eu acho que não há tanta relevância assim, mas o ponto claro é entender que é um grego comum, um grego vulgar, falado pelos aldeões, pelo povo da época, com leves porções também de aramaico. Então a gente está lidando com um livro que não foi escrito originalmente no nosso idioma. O que temos são traduções que muitas vezes acabam gerando problema. Já visto o fato de que há 2 tipos de traduções. Nós temos a chamada equivalência dinâmica, que é aquela que procura
nem sempre trabalhar o texto original, ou se aproximar do texto, mas da ideia por trás do texto. Então, por exemplo, para ser mais específico e prático, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, é uma tradução que nós chamamos de equivalência dinâmica. Se você compará-la com as demais versões, ou até mesmo para quem tem uma noção de hebraico, olhar para o texto original, você vai perceber que parece que a Bíblia, a NTLH fala coisas que não existem na Bíblia. Mas a ideia não é essa. A NTLH, por ser uma tradução de equivalência dinâmica, porque ela tem muito, no seu conteúdo, muitas vezes a missão é tentar trazer a mensagem, não palavra por palavra nas entrelinhas. Outro ponto também nós temos aí a chamada tradução de equivalência formal, o nome já diz formal, onde há formalidade. Então, a equivalência formal, via de regra, é aquela tradução que procura aproximar-se do vernáculo, do texto original, das palavras, do sentido original. Ok? Então, você vai ter aí esse problema. Fechando esse ponto, né, para não estendermos demais aqui, nós temos o 3. Há uma distância entre os primeiros destinatários e os destinatários de hoje. Já não bastasse o fato do tempo, né, história, a questão antiga, né, 1600 a.C. e 99 depois de Cristo. Já está muito distante de nós. Não bastasse o fato de que os idiomas originais não são idiomas que, inclusive, cá entre nós, não são falados hoje, embora em Israel se fale o hebraico, mas é um hebraico moderno, né? Não é um hebraico arcaico como o da Bíblia, embora palavras sejam as mesmas. Então, você vê não na Bíblia hebraica, lo se fala também hoje, né? Shalom, paz e outras coisas mais. Mas ainda assim, é um idioma que a gente chama de língua morta, porque não é falado da mesma maneira. Fechando aqui, temos também essa questão da distância entre os destinatários. Isso é interessante. Os autores bíblicos escreveram a pessoas de seu tempo, pessoas contemporâneas, embora as mensagens excederam, passaram, né, por assim dizer, o tempo, mas ainda assim, aquelas pessoas que deveriam receber as mensagens também, olha, há muito tempo. Isso é interessante, a gente recebe hoje, mas a mensagem originalmente ou inicialmente algumas mensagens da Bíblia não foram endereçadas a nós. Nós fazemos hoje aplicações do texto. Então tá aí, para começar, por que não é tão simples, tão fácil assim interpretar a Bíblia? A gente já passa a perceber uma certa dificuldade. Vamos lá para mais pontos aqui, porque há muito a ser dito nessa lição. Nós temos aí um ponto, né, o propósito da exegese. Vamos ver esse ponto aqui, o ponto 2, eu diria. O propósito da exegese. Vamos lá. 1.1, perdão. Qual é o propósito da exegese? Considerando que os escritores sagrados dirigiram suas mensagens aos seus contemporâneos, a exegese bíblica propõe-se a responder basicamente as seguintes questões. Então, para começar, qual seria o propósito da exegese? Por que se fazer valer da exegese? Por que usar essa ferramenta para interpretar a Bíblia? Em primeiro lugar, porque a gente precisa entender que quando esses escritos foram feitos aí, a Bíblia foi escrita, os autores, está aí, eu estou lendo a revista aqui, né, na tela, botei para você, e os escritores sagrados dirigiam suas mensagens aos seus contemporâneos. Então, se as mensagens foram inicialmente endereçadas aos contemporâneos, como nós, tanto tempo depois, podemos entender que as mensagens, o fato de que não é a nossa cultura, não estamos lá, ou não vivemos muito, a maioria do que se vivia naquele tempo não se vive culturalmente, histórica e geograficamente falando hoje. Como é que a gente entende isso, então? Então, a gente precisa olhar para a exegese a ponto de entender o seguinte. Para começar, o que a gente precisa entender inicialmente? Qual era o significado que o autor bíblico queria comunicar originalmente? Então, está aí um ponto. O que a pessoa lá, o que os autores, esses cerca de 40 autores, quando estudamos a Bíblia, olhamos isso, queriam passar? Então, esse é o ponto, essa preocupação quanto àquilo que será entregue. Se nós conseguirmos entender a mensagem passada pelo autor, a gente já passa a compreender um pouco mais o texto. Em segundo lugar, nós temos uma segunda pergunta. O que o autor inspirado desejava que seus leitores originais compreendessem? Ou seja, havia do autor ou no autor uma preocupação quanto à maneira que a mensagem seria entregue. Estou eu realmente entregando a mensagem como Deus a quer? Então havia inicialmente essa preocupação de que a mensagem saísse da maneira correta, embora saibamos que o Espírito Santo de Deus é quem inspirou os autores a escrever, mas havia inicialmente aquela preocupação por parte do autor, a ponto de que a mensagem fosse entregue da maneira correta. E quando o profeta dissesse, assim diz o Senhor, que esse assim diz o Senhor fosse realmente como Deus havia dito. Lembrando de Ezequiel, que disse, profetizei como se me deu ordem.
ou algumas traduções trazem, profetizei como ele me ordenou. Olha então. Então, havia nos autores essa preocupação inicial. Segundo, a gente parte para uma segunda pergunta. O que esse autor inspirado desejava que os seus leitores compreendessem? Então, a preocupação com a mensagem sairia da parte do autor, como é que eu vou entregar. E segundo, a preocupação do mesmo autor como essa mensagem seria recebida. Então, o autor tinha essa preocupação inicial quanto à maneira de repassar, eu repito, né, passar ou repassar a mensagem, e tinha também essa preocupação inicial quanto à maneira como os seus leitores a receberiam, a receptividade da mensagem. Como é que vai ser isso? Então, a gente precisa olhar para esse ponto. Antes mesmo de a gente colocar e acrescentar nossas visões, tá? Interpretações, pontos, questões, olhar para o contexto original a fim ou a ponto de, olhando para tais contextos, entendermos de maneira plena qual era a mensagem, qual era a visão que esse autor queria passar. O que acontecerá quando nós entendermos isso? Está aqui. Vamos lá, eu vou abrir a tela para que você leia comigo aí. A partir do momento em que as respostas a essas questões são obtidas, as distâncias temporais e culturais são atenuadas. Olha aí que coisa interessante, logo importante. Então, à medida que nós, ao lermos a Bíblia, temos essa preocupação, tá, do significado do que o autor queria comunicar, o que ele queria passar, e também temos a preocupação de como é que os seus leitores receberam isso, porque os livros da Bíblia nos mostram isso, né, a receptividade dessas mensagens, a gente vai passar a entender que muitas das perguntas que fazemos ao texto serão respondidas quando nós, de maneira correta, honesta, buscarmos aplicar os métodos, os meios exegéticos claros e específicos para entender os textos. Então, eu diria isso aí, que o propósito da exegese é isso. Fazermos entender o que o autor tinha em mente, da maneira como o Espírito Santo usou para passar a mensagem, e fazermos entender também como essa mensagem deveria ou era recebida por seus leitores. Isso é que nos ajudará em muito, nos auxiliará em muito no entendimento da Bíblia. Continuando, nós temos aí 1.2, né? A finalidade da exegese. Então, a gente acabou de ver o propósito, logo a finalidade. Leiamos. Enquanto o quê? Fernando Aquino. Enquanto a exegese busca o significado do texto para o público a quem ele foi endereçado originalmente, vamos lá. A hermenêutica ocupa-se de como aplicar esse texto de maneira prática à vida do leitor atual das Escrituras, dando-lhe assim significância. Olha que coisa interessante também, importante a ser compreendida por nós. O fato de que nós temos aí duas disciplinas, quando olhamos de maneira teológica, ou duas palavras, quando olhamos, analisando os termos, que, embora sejam escritas de forma diferente, às vezes parecem ter significados diferentes, mas são palavras que acabam completando-se, tá? Isso é interessante, são questões que caminham juntas. E quais são as palavras? Hermenêutica e exegese, seguindo a ordem da lição aqui, exegese e hermenêutica. Então, o que a gente passa a entender? Para começar, gente, a hermenêutica, e para você que não viu, o vídeo está lá, disponibilizei uma playlist aí para você assistir, volta lá e assiste um pouco esse vídeo, você vai compreender melhor a hermenêutica, então eu não vou explicar tanto aqui. Mas a hermenêutica, ela tem, a princípio, a visão clara de nos fazer compreender a mensagem por trás dos textos. Logo, a exegese, que está em cima aqui, ela busca fazer o quê? Trazer o significado, nos dá o entendimento daquele texto, nos aproxima mais aquilo que o autor pretendia passar como mensagem. E aqui o alvo dessa lição é trazer para nós a finalidade da exegese. Por isso é que eu não vou adentrar tanto na hermenêutica, que já o fiz no vídeo que você, clicando aí, talvez eu deixe aqui, talvez não, é bom que eu deixe, já peço perdão pelo talvez, mas é bom que eu deixe aqui na descrição embaixo aqui para você um link para que você possa acessar o outro vídeo. Mas o ponto claro é entender o seguinte. Então a exegese, meus amados irmãos, ou acaba sendo uma forma de olhar para o texto, procurando entender, antes mesmo da mensagem do texto, a forma estrutural daquele texto, a maneira como o autor montou, idealizou, preparou aquele texto, ok? E aí, através de todo esse aparato, todo esse processo exegético, é que eu vou extrair e chegar ao ponto hermenêutico, que é entender a mensagem passada por ele. Então, mais uma vez, agora lendo e explicando de maneira mais ampla,
A exegese quer trazer o que? O significado do texto, para quem ele foi escrito, para quem ele foi endereçado, entregue. Ou seja, o que Jonas pretendia quando deixou registrado aquele livro, o livro de Jonas, qual é a mensagem, para quem era. Isso é interessante, a gente passa a olhar e compreender de maneira clara o texto que Abacuque estava dizendo ali ao sul, a Judá, okay, que estava prestes a adentrar o cativeiro, que Jeremias estava dizendo. Esse é o ponto, é entender isso aí. E aí, isso é exegese. É quando a gente olha para o texto, aplica métodos, meios, nos quais a gente passa a se valer de pontos onde se estuda o idioma, questões coloquiais, né, uso, figuras de linguagem, a gente faz uma série de coisas para entender o que o texto está dizendo. Já na hermenêutica, a gente passa a entender mais a mensagem, a gente quer extrair a mensagem. Então, a gente não usa hermenêutica enquanto faz exegese, mas usa exegese enquanto faz hermenêutica. Então, a exegese ela está entranhada, emaranhada, ligada à hermenêutica. Por quê? Porque a hermenêutica é a ciência da interpretação e a exegese é o método usado para tal interpretação. Eu acho que vai melhorar aqui um pouco agora. Então, hermenêutica, eu estou buscando um entendimento, uma compreensão. Então, é a ciência que me dará meios para entender o texto, hermenêutica. A exegese são os meios de forma prática, é quando eu começo a pôr em prática aquilo. Na hermenêutica, eu vou ao texto procurando entendê-lo. Na exegese, eu estou usando meios, métodos, estou aplicando os mesmos, os tais, para entender o texto, eu diria isso aí. Então, a finalidade da exegese é essa, nos fazer compreender o que o autor queria passar originalmente. Logo, na hermenêutica, entenderemos o que o autor está falando conosco hoje. A exegese nos fará olhar para o texto, entender seu contexto, aplicá-lo ali, e a hermenêutica nos fará aplicar a nós tal contexto, ou contextualizar esse texto. Seguindo, então, o processo 1.3, barreiras ao uso da exegese. Então, o que a gente passa a perceber aqui, quando eu leio isso, barreiras ao uso da exegese, a gente passa a perceber que pessoas acabam colocando alguns empecilhos quando o assunto é exegese. Nem todo mundo está familiarizado ou quer se familiarizar com esse assunto, então há quem não goste, há quem seja até mesmo averso a isso. Vamos olhar por que isso acontece. A desinformação, o descaso ou o comodismo, o jeito de fazer as coisas sempre da mesma forma, transforma-se em grandes empecilhos e barreiras ao entendimento mais amplo das Escrituras. Então, como a gente acabou de perceber aqui, existem pessoas que não são muito, eu diria, voltadas ou afetas à chamada exegese, né? Quem não gosta de fazer uso da mesma, por N motivos, os quais nós vamos citar, tratar ou trabalhar com os motivos da lição. Um deles está aqui, a desinformação. Há pessoas que não se fazem valer da exegese porque nem a conhecem, nem sabem que ela existe, não estão cientes quanto à existência dela. E geralmente, via de regra, nós vemos que a exegese, esse tema aqui, embora a gente esteja aqui tratando esse tema numa EBD, e eu já glorifico a Deus por isso, tá? Não aqui puxando a sardinha para a editora Central Gospel, mas eu agradeço a Deus pela iniciativa, porque é uma palavra que a gente geralmente não usa tanto assim em EBD. E é legal saber, já na EBD, que nós temos aí toda essa instrumentalidade, essas ferramentas para que a gente possa aplicar ali o entendimento bíblico. E o ponto é esse. Há pessoas que não conhecem, não sabem, estão desinformadas, e não sabem que existe dentro do estudo bíblico uma disciplina toda ela voltada para a interpretação, para o entendimento da Bíblia, uma disciplina na qual me apresentará meios, métodos que me auxiliarão no entendimento das Escrituras. Então tem gente que é desinformada, não sabe. Existem aqueles também que é o descaso. O descaso, você já percebe que alguém que conhece, sabe que existe tal ferramenta, mas não faz uso da mesma, não está nem aí para ela. Okay? Preferem, muitas vezes, lá usar outros meios, a mente, o achismo. E, por fim, nós temos o comodismo. Né? Aquelas pessoas que não estão desinformadas, a conhecem, muitas vezes estão ligados também a descaso, mas acabam achando que, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, eu não vou mexer com isso não. Negócio de exegese, hermenêutica, esse negócio de falar difíceis, não, deixa isso para lá. Eu abro aqui e o Espírito Santo fala comigo. Isso é comodismo. Por quê? Porque o exegeta trabalha muito. Há pessoas que passam 3, 4, 5 meses debruçados sobre um único texto. Há pessoas que, para preparar um sermão,
levam aí uma semana, 2, 3 horas, que em um dia inteiro leva 8, 9, 10 horas para preparar um sermão. Tem gente que não. Passa a semana inteira sem pegar a Bíblia, vai para a igreja, abre lá e Deus fala, como dizem muitos aí. Então, esses são alguns pontos, tá? Desinformados, não sabem, descaso, sabem, mas não estão nem aí para isso. E o comodismo, sabem, conhecem muito bem, mas não querem ter trabalho. Então, acabam se acostumando com o jeito que sempre fizeram as coisas. E é claro, então são alguns perfis. Vamos olhar mais que tem outro assunto ligado a isso aqui. Vamos continuar, que está muito bom. 1.3.1. As maneiras fixas e as limitações do pensamento. Vamos entender isso? Os preconceitos e as verdades aceitas como tais, de maneira inquestionável, são os métodos e procedimentos oriundos da exegese bíblica. Afastam, sem os preceitos e as verdades aceitas como tais, de maneira inquestionável, sem os métodos e procedimentos oriundos da exegese bíblica, afastam as pessoas dos grandes e verdadeiros tesouros da Bíblia Sagrada. E já peço perdão por ter lido errado. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, nós temos aqui o seguinte, outro ponto. Os preconceitos, ou seja, que sentido? Aquelas pessoas que já partem ou vão para a Bíblia com uma preconcepção, já tem algo em mente. Vão para o texto só para dizer que foi, mas antes de abrirem o texto para ler, já vão lá com aquilo pronto na mente. E não conseguem esvaziar-se a ponto de deixar o texto falar. Aquelas pessoas que leem o texto, falando com o texto, afirmando questões ao texto, eu diria, moldando e modelando o texto ao seu pensamento, e acabam não deixando o texto falar. Então, são os preconceitos. E tem aqueles também com verdades aceitas como tais. A pessoa diz só de maneira inquestionável. Não, eu aprendi assim, me passaram assim. Isso. O problema é, e eu vou fazer uma pergunta aqui muito clara. Tá? Não que eu esteja aqui querendo mexer com pessoas que... Mas a verdade é, você aprendeu algo ao longo do tempo, com relação à questão bíblica, que foi passado um texto, a interpretação de um texto, por uma pessoa confiável, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pessoas próximas ao seu convívio. E eu quero só fazer uma pergunta, é claro, é retórica. Quem quiser responder aqui nos comentários, sinta-se à vontade, mas a pergunta é simples. E se a pessoa que te ensinou, por mais santa, espia, mais temente e fiel a Deus que seja, tem errado na interpretação do texto? E se a pessoa leu o texto, acabou de maneira não proposital, né, até de maneira acidental, eu diria, interpretando o texto errado e lhe ensinou errado, e você está preso a algo que nunca aconteceu porque partiu de uma má interpretação. A pergunta é, e o que fazer? E agora? Então, a gente não pode entrar dentro da Bíblia com nossos preconceitos, a verdade aceita como tal, no sentido de que, claro, a Bíblia é a verdade. Cristo diz, e conhecereis a verdade libertará. Cristo é a verdade. Então tem coisas que não se mexem, não se muda. As doutrinas bíblicas são muito claras. Eu estou falando da questão, muitas vezes, que a gente já vem para a Bíblia baseado no que pessoas disseram e não no que a Bíblia nos diz. Então, esse é o ponto. Tá? E essas pessoas geralmente vão para lá, para a Bíblia, ou entram na Bíblia, adentram na mesma, sem nenhum tipo de método, nenhum procedimento exegético, bíblico, nada. Elas simplesmente vão com seus preconceitos e verdades aceitas como tais, como está dizendo aqui a lição. Então nós precisamos entender o seguinte, esse tipo de pensamento nos afasta do tesouro bíblico, nos afasta do verdadeiro conhecimento, nos põe longe e muito longe de realmente entender o que o texto bíblico nos quer dizer. Então que a gente, por mais que ame quem nos ensinou, por mais que respeite, por mais que a gente saiba que temos bons mestres aí, homens e mulheres de Deus que se debruçam todos os dias sobre a palavra do Senhor, pessoas de oração, tá? Mas precisamos entender que nós, seres humanos, somos passivos a errar. Então, a gente precisa, muitas vezes, parar, ainda que seja, não como desconfiança, mas uma análise, até para corroborar. Você aprendeu uma doutrina, aprendeu algo na Bíblia, você vai para a Bíblia a fim de corroborar com aquilo que você aprendeu, de entender melhor, e não simplesmente ser um papagaio que ouviu algo e está passando para frente. Esse é o ponto claro. Então, está aí um dos inimigos da verdadeira exegese, boa, bíblica, genuína, aí esses preconceitos e questões que muitas vezes nos atrapalham. Continuando, nós temos aqui 1.3.2, outro inimigo também. Ou outra inimiga, a falta de desejo de encontrar o verdadeiro sentido das Escrituras. Vamos ver isso?
O caminho do conhecimento mais profundo da Bíblia exige um coração aberto e uma mente pronta para adquirir um novo saber. Nesse caso, as pressuposições e achismos precisam ser modificados a partir de um entendimento mais consistente e amplo do texto. Outra coisa também interessante, gente. Há pessoas que não sentem em si, e não sabemos nós explicar por quê, o desejo de descobrir, de encontrar realmente o sentido do texto, de entender realmente, de passar o entendimento. Tais pessoas acabam simplesmente se acomodando e ficando com aquilo que vê. O grande problema de nós ficarmos com tudo que ouvimos e vemos, é que essas coisas vão mudando. Por exemplo, anos atrás, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas no passado havia coisas que eram ditas como pecado. Pecado, pecado. Muitas dessas coisas eu aprendi assim. Me disseram que era pecado. Até o dia em que, orando a Deus, buscando a direção de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, eu acabei também descobrindo que aquele negócio nunca foi pecado. E o mais interessante é que não só eu, mas as pessoas que diziam que tais questões eram pecado, hoje as praticam, as fazem, e sem nenhum tipo de retratação. Ou seja, mudam, e é visível e perceptível as mudanças, mas não explicam por que mudou, simplesmente mudou e pronto. Ou seja, acabaram descobrindo que muitas das coisas que se diziam ser pecado nunca foram, na verdade não são, o que se faltou, até mesmo na época, eu diria, em algumas situações, tá? É realmente entender, é ler, é fazer uma análise clara, sincera, bíblica do tema ou dos temas logo do assunto. Então está aqui, para a gente entender o seguinte: nós precisamos desejar, ansiar, anelar por conhecermos realmente a Bíblia. Devemos ter em nossos corações esse desejo, ardendo sempre de conhecer e conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Olha então, o que nós temos aqui também interessante, né? Nesse caso, as pressuposições e achismos precisam ser modificados a partir do entendimento mais consistente e amplo do texto. Então nós temos dois inimigos também da boa exegese. Um deles são as pressuposições. Tá? Pessoas já entram na Bíblia supondo que tal questão é aquela, sem ter uma certeza, sem fazer uma análise de textos, sem procurar o contexto daquele texto, já começa com algo pressuposto. E segundo, o achismo, né? Esse aí é o que a gente mais vê e ouve. Eu creio, eu imagino, eu penso, eu acho, é assim. O problema, enquanto a pessoa, e geralmente deixa eu abrir aqui até mesmo um leque para falar sobre isso aqui. Tá? Vamos abrir aqui aspas aqui, vamos lá, entre parênteses. O que é o ponto claro? Eu, geralmente, quando estou pregando, me faço uma lei, acredito que você que me assiste também faz isso, de algo chamado conjectura. A gente muitas vezes passa a conjecturar. Mas a grande sacada, eu diria, da conjectura é que ela tem anexo. A gente não pode conjecturar de qualquer coisa, falar de qualquer maneira, criar coisas que não têm a ver com o texto, fazer com que o personagem tenha feito ou dito coisas que não fez, bíblico, ou não tenha acontecido, é um ponto. E o segundo ponto é que no momento em que aplicaremos ou nos faremos valer de tais conjecturas, a gente precisa dizer o seguinte: eu penso, eu imagino, não está no texto, então é uma visão minha, e se deixe claro, repito, muito claro aos seus ouvintes que aquilo que você está falando naquele momento é só uma conjectura. Você está aplicando, de certa forma, uma maneira de ver o texto, uma outra maneira de analisar e ver o texto. O que não podemos fazer é usar os achismos, até mesmo conjecturas, por melhor que seja, fazer com que a pessoa creia que foi daquele jeito. A gente ouve coisas aí que a gente fica de cabelo em pé. Né? Pessoas entram para o texto, por exemplo, gente, eu quero mais uma vez falar sobre isso. Lucas 15, a partir do verso 8. Né? Não, vou antes, Lucas 15, início. Jesus está com uma multidão, ou até antes, até melhor. Jesus está na multidão, publicanos, pecadores ao redor dele, as lideranças judaicas passam a criticá-lo. Você conhece bem o contexto de Lucas 15. E aí, Jesus, no afã de mostrar a essas lideranças o amor de Deus por todos aqueles que se perdem, Deus ama os perdidos. E aí, Jesus passa a contar 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas aí nós vamos entender que esses 3 textos são, repito, parábolas, são parábolas. Mas as conjecturas que são feitas baseadas nesses 3 textos, principalmente a do filho pródigo, nos dão a entender, assim, as pessoas criam um cenário. Há quem pense realmente que o filho pródigo é um personagem histórico,
Um homem que viveu naquele tempo, um homem, um pai que tinha 2 filhos realmente, ó, pintam, desenham toda uma casa. E eu já vi pessoas pregando sobre a mãe do filho pródigo. Você vê como é que o negócio é tão estranho que há pessoas que culpam a mãe do filho pródigo. A culpa daquele filho ter saído de casa é da mãe. A mãe do filho pródigo, uma mãe displicente, uma mãe que não cuidou dos filhos, uma mulher que não trouxe reconciliação àquele lar. Então, se o filho pródigo saiu de casa, olha aí a conjectura. A culpa é da mãe dele, ou seja, inserem a mãe no texto. Então, conjectura tem limite, achismos tem limite. Então, ainda que a pessoa vai dizer uma coisa estranha, complicada, que os seus ouvintes possam achar esquisito, que tal pessoa tenha a honestidade, a hombridade de dizer, gente, isso aqui é o que eu penso, o que eu imagino, vou me fazer valer uma conjectura agora. Faça com que as pessoas que te ouçam consigam separar tais pontos, tá? Aqui é a verdade bíblica, aqui é a visão clara do texto, e aqui é o que eu penso, aplico do texto, para que a pessoa possa entender e saber quando é você falando e quando é a Bíblia falando. Ok? Continuando então, nós temos aí, falta para muita gente esse desejo, esse anseio de encontrar o verdadeiro sentido das Escrituras. Continuando então, segundo tópico, partamos para o segundo tópico, onde veremos agora de maneira prática regras de interpretação bíblica. Então a gente passou de maneira bem rápida, sucinta, a conhecer, porque não pense você que ainda que eu grave um vídeo de 8 horas, ou até mais, eu gravo um vídeo de 10 horas aqui, eu não vou falar nada ainda de exegese, porque é tanta coisa que tem, o assunto hermenêutico é tão extenso, mas que pareça que eu estou demorando no primeiro tópico aqui, eu não falei nada, já vi o fato que muita coisa a gente tem que entender e aprender. Então, que são as regras práticas ou regras de interpretação bíblica? Vamos lá, segundo tópico. Primeiro está aí, ó. 2.1. A escritura deve ser interpretada, em primeiro lugar, em seu sentido literal. A literalidade da escritura. Vamos entender esse ponto claro aqui. Vamos lá? É notório que a Bíblia é rica em figuras de linguagem, alegorias e simbolismos. Porém, o primeiro olhar que deve ser lançado é ao seu sentido literal, não figurado, ou seja, ao pé da letra. Então, para começar, existem, de forma exegética, diversas formas de se interpretar os textos bíblicos. Já visto o fato de que os próprios textos bíblicos não usam uma só linguagem, que é a linguagem literal, não há só literalidade nos textos, mas também a alegoria, a simbologia, a tipologia. Existem o que nós chamamos na Bíblia de figuras de linguagem. Nós temos hipérbole, que aponta para um exagero. Nós temos paráfrases, que faz comparações entre o texto e aplicações atuais. Nós temos uma série de coisas interessantes no texto. E a gente precisa, parábolas, como eu acabei de citar, símile, uma série de... Existem muitas figuras de linguagem, tá? A gente precisa olhar para isso. Entre essas figuras há simbologias, tipologias, há textos que, embora esteja de forma histórica falando de Abraão, mas há textos como Gênesis 22 que nos fazem pensar e aludir a Abraão como um tipo de Deus, Isaac ali, em Gênesis 22 como um tipo de Cristo, o lenho carregado por ele como a cruz, os montes que estão subindo para o sacrifício, como o Monte Caveiro, o Calvário, os 2 homens servos de Abraão que ficaram ali, representando talvez, na simbologia, alguém aplique assim às vezes, os 2 ladrões da cruz, então sobem o Abraão, Deus, o filho, Isaac, Cristo, carregando a cruz, preso ali, crucificado ali, o altar, o cordeiro, o próprio Cristo. Há quem faça isso. Rebeca como simbolismo da igreja, Eliezer como símbolo do Espírito Santo. Há tipologias e tipologias, há simbologias e simbologias. Tá? O tipo, o antítipo e símbolos. Que eu não vou entrar em detalhes aqui, já vi se eu falo que tempo não teria eu. Mas o nosso foco, inclusive, eu nem devo fazê-lo, porque o nosso foco aqui é simplesmente entender que, embora seja riquíssima a Bíblia em figuras de linguagem, simbologias, alegorias, nós precisamos olhar inicialmente para o texto de maneira literal. O primeiro olhar avançado ao texto é literal. Mas qual é a regra? Então eu tenho que interpretar todos os textos de forma literal? Vamos lá. A regra é inicialmente literal, olhar para o texto literalmente, mas todas as vezes que você olhar para um texto de maneira literal e perceber que aquilo não casa, não bate, não tem como, e aí agora é a hora de olhar para alegorias, simbolismos. Então, em primeira instância, porque não dá para nós dizermos o que é literal, o que é alegórico. Porque é a Bíblia que diz para nós, que é a Bíblia que nos apresenta suas alegorias, suas simbologias, suas tipologias, suas figuras de linguagem. O grande problema, o erro, é quando nós já fazemos isso de maneira pré-concebida.
Eu já olho para a Bíblia e falo, ó, isso aqui é alegoria, isso aqui é literal, isso aqui... Eu preciso deixar que a Bíblia me apresente e me diga o que é literal nela ou não. Então eu olho, o primeiro olhar, inicial, literal. Mas isso não tem como acontecer, isso é impossível, não bate. Quando, de maneira literal, não encontrei nexo naquilo, ou é inexplicável, literalmente, é hora de partir para as figuras de linguagem, a ponto de entender. Aí sim, agora é alegórico, agora é simbológico, tá? Vamos ver algumas questões dessa, talvez até mesmo na prática, para ficar mais fácil aqui. Vamos lá? Exemplo prático. Deixa eu dar um exemplo aqui e tentar ser bem breve e objetivo. Espero, peço em Deus, creio que o Espírito Santo, ali peço ao Senhor que me ajude para que eu possa te auxiliar, ok? Se não ficar perfeito, peço perdão aí. Então nós temos aqui, sairei da tela para que você possa ver, o termo gafanhoto no livro de Joel. Vamos lá, termo gafanhoto. Você me ouve aí, tá tudo certo. Vamos entender esse processo, gente, o termo gafanhoto no livro de Joel. Eu acho que dá para dividir a tela com vocês, se eu voltar. Então nós temos aqui, ó, o termo gafanhoto no livro de Joel. Então eu estou lendo Joel e encontro lá gafanhotos, né, vindo uma praga de gafanhotos acontecendo. Quando eu olho para o texto, eu preciso olhar primeiro literalmente. Meu primeiro olhar deve ser gafanhoto mesmo, inseto. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vamos falar sobre o significado dos gafanhotos, tem gente que já entra no texto olhando para o significado como o quê? Demônios. Geralmente nas finanças, né? São demônios financeiros que estão agindo. Eu não estou aqui fazendo estudo, irmão, sobre demônio de finanças, então talvez vá faltar dados aqui, e alguns podem dizer, não, mas eu não gostei, não entendi, não ficou legal. O meu foco não é esse, o meu foco é literalidade no texto. Então, o primeiro olhar ao texto de Joel, quando o assunto é gafanhoto, deve ser um olhar literal. Se o texto diz gafanhotos, antes de falar que são demônios, antes de falar que são, eu mesmo creio que há uma aplicação aí com algumas nações, pode ser aplicado ao gafanhoto, mas fica para um outro vídeo, não esse. Talvez, querendo saber, a gente pode falar no WhatsApp sobre isso. Mas aqui, meu alvo, meu foco é unicamente o seguinte, eu preciso olhar para o livro de Joel, já procurar no livro de Joel demônios da finança, demônios ligados à área financeira, demônios que destroem, comem, minam a minha finança. A princípio, não. Eu tenho que olhar de maneira literal. E literalmente eu vou olhar e buscar ali gafanhoto, se o texto diz gafanhoto, tá, então vamos lá. E aí eu parto olhando para o texto. E aqui nós temos o quê? O demônio da finança. Então, Mamon está ali falando, o texto Mamon, né? Então nós temos algumas imagens só para ilustrar aí a finança. Você está vendo aí essas imagens que eu coloquei para ilustrar isso, né? Volto àquela imagem anterior. Os gafanhotos de Joel são demônios da área financeira. Os gafanhotos de Joel, Mamon e os demais ali, o dinheiro e a ganância do povo, ou seja, demônios que vão comer o dinheiro. Os gafanhotos de Joel é isso aí. A imagem que você está vendo aí, olha lá. O gafanhoto comendo a notinha de 100. Meu Deus, está difícil. A nota de 100 está complicada. Está difícil. Deixa eu voltar para cá um pouquinho com vocês. Vamos dividir a tela aqui. É difícil encontrar o gafanhoto comendo a notinha de 100 reais. É isso que a gente está... O texto quer dizer isso, né? Essa é a visão do texto de Joel. Olha lá, camarada aí também. Esse está preso ao dinheiro, né? Esse não larga por nada. Deixa eu fazer de novo o efeito para você ver aqui, ó. Cidadão, doido na grana, doido no dinheiro. Mas, brincadeiras à parte, gente, vamos para o texto, que é o mais importante, é o nosso alvo, logo nossa meta, o nosso foco. Então, o primeiro olhar, guarde isso, grave isso. Vai te ajudar muito a entender a Bíblia. Inicial, literal. Mas, olhando de forma literal, Fernando Aquino, parece que não está casando algum texto. É hora de partirmos, então, para buscar exegeticamente meios para entender que tipo de alegoria, que tipo de simbologia, que tipo de figura de linguagem está sendo utilizada ali. Tá? Esse é o ponto claro. Lembra que eu citei as 3 parábolas lá? Esse é o ponto. Então, lembra que eu falei sobre isso? Maneira literal, mas entender o contexto. O contexto vai dizer para nós que não é literal. Esse é o ponto. Tá? Ele propôs parábolas, então já disse que é parábola. O problema é esse. O texto já disse que não é literal. E aí nós temos o seguinte, vamos olhar para o texto de Joel a fim de entender os gafanhotos. Então nós temos aqui o texto hebraico, Joel, capítulo 1, verso 4. Lembrando, é claro, nós temos aqui. E aí nós temos, né, o texto já nos mostrando. Eiter, aí está aí, ó. Eiter hag azam ahal arev, veiter arev ahal hailek, veiter hailek ahal haihasil. O que é isso? Então nós temos, olha lá, Eiter, o que deixou, hag azam, o cortador, olha lá, né, a lagarta, ali algumas traduções traz, ahal, comeu, ha arev, ou arbe, melhor dizendo, né? Reite,
Veiter, Hagazam, Ahal, Ha'arbe. É o correto, perdão. Agora que eu estou lendo aqui. Ha'arbe. Veiter, Ha'arbe, Ahal, Hayalek. Veiter, Hayalek, Ahal, Rechassil. Vamos fazer. Vamos lá então, acompanha. Vamos botar na tela para você acompanhar comigo. Então nós temos aqui, ó, a primeira palavra, Veiter, o que deixou. Hagazam, Hagazam, o cortador, a lagarta. Aí veio o que? Ahal, comeu. Quem comeu? Ha'arbe. Ha'arbe. Quem seria? O gafanhoto. Ou algumas traduções trazem o migrador. E aí, o que deixou, né? Veio ter. O que deixou? Ha'arbe, o gafanhoto. Ahal, comeu. Hailet, a locusta. Ou algumas traduções, o devorador. E outras traduções, o saltador. Veio ter, o que deixou? A locusta. Ha'yalet, a locusta, comeu Ahal, do hebraico, Ahal, comeu Rehassil. Rehassil, algumas traduções trazem o pulgão, outras trazem o destruidor. Então, o que a gente precisa entender claramente aí? Vamos lá. A que o texto se refere aqui? O texto está se referindo, a princípio, a 4 estágios de um mesmo inseto. Vamos lá. E nós temos aí o inseto, o gafanhoto, mostrando claramente. Eu vou abrir a tela, desapareço um pouco, para você entender, depois eu volto. Acompanhe aí na tela e você vai ver onde eu estou. Está aqui, ó. Primeiro, Hagazam. Hagazam, o cortador. O cortador veio, que o cortador deixou. Hagazam, o cortador. Quem veio depois? Ha'arbe. Ha'arbe veio e comeu. Quem comeu? O migrador. E o que esse migrador deixou, o Ha'arbe, veio depois o Hayalek. Hayalek, que é aí o devorador. E por fim, o que o devorador deixou, veio o último, Rehassil, que é aí o destruidor. Logo, o que Hagazam, ou cortador, deixou, Ha'arbe, o migrador veio e comeu. O que o Ha'arbe, o migrador, deixou, o Hayalek, o devorador, veio e comeu. E o que o Hayalek, o devorador, deixou, o Rehassil, que é o destruidor, comeu. Então, vamos lá. Olhando para esse ponto. O que nós temos aqui? Simplesmente, nós temos aqui, já aí, de maneira mais clara, né? Vou usar a Almeida, Almeida Revista Atualizada, diz o quê? O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador, que é um gafanhoto, deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador, que também é um gafanhoto, deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Então nós temos aí claramente o cortador, gafanhoto, migrador, gafanhoto, devorador, gafanhoto. E está mais que claro, o texto de maneira literal está aludindo a um gafanhoto. Então, antes das aplicações feitas a demônios da finança, e lembrando que esse aqui não é um estudo sobre esse assunto, antes que alguém nos comentários fale, mas ele não entrou, ele não explicou, eu aprendi que são demônios da área da finança, o demônio do cortador, o demônio migrador, o demônio devorador, o demônio destruidor. Eu não estou falando disso aqui. O que eu estou dizendo é, eu não vou tocar nesse assunto porque a lição não faz, eu estou sendo fiel à lição. O que eu estou dizendo é que a visão inicial a Joel deve ser estendida, que é o texto gafanhoto. Por que eu usei isso aqui? Até mesmo pessoas falam pulgão, lagarta, tem gente que fica naquela dúvida. O que é lagarta? Lagarta é um inseto, o gafanhoto é outro, tem gente que fica naquela dúvida. Então, tá aí o texto, tem inclusive o hebraico, eu trouxe até para te auxiliar, para te ajudar quanto a isso aí. Então, o primeiro olhar, de maneira inicial, é literal. Realmente, sim, gafanhotos vieram. O que tais gafanhotos representariam como mensagem, simbolizariam, é uma outra história. Mas o olhar inicial é que realmente uma chuva, uma nuvem terrível de gafanhoto. E aqui, gente, são gafanhotos nos 4 estágios. Isso aqui é até difícil, isso aqui eu diria que é quase que impossível de se ver. Só Deus mesmo para fazer um negócio desse. Porque o cortador ele não vai a longa distância, nem asa ele tem para voar. O migrador também anda pouco, né? Salta. O devorador está começando a criar asa, já está maior, come mais. E o destruidor de lavoura em lavoura, plantação em plantação. Numa só lavoura, as plantações de Israel, numa só terra, deu todos esses 4 tipos, ou seja, de destruição total. Daria um ótimo e excelente estudo, uma ótima e excelente pregação para quem aí
ou queira fazê-lo. Mas continuando, eu preciso fazer isso aqui. Nós temos então outro ponto. Vamos lá. A Bíblia deve ser interpretada à luz do seu próprio contexto. Então ficou claro lá, né? Primeiro, olhe para a Bíblia de maneira literal. Quando não casar, quando não bater, quando não houver. Isso é só uma regrazinha básica. É muito mais complexo que isso. Aconselho você não ficar só nessa regra que eu falei, não. Estou só tentando te ajudar. E aí nós temos o seguinte: a Bíblia deve ser interpretada à luz do seu próprio contexto. Outro assunto, outro ponto que vale a pena parar para analisá-lo. Vamos ver. Esta é a regra básica e áurea da interpretação das Escrituras. Cada texto deve ser comparado com os contextos, ou com os textos, que vêm antes e depois da passagem que está em estudo, pois a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós estamos lidando com a regra áurea da Bíblia aqui, da interpretação. Qual é? A Bíblia deve sim ser interpretada no seu próprio contexto. Por quê? Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Há perguntas que a Bíblia faz, mas a própria Bíblia responde. Então, para alguns, acaba se tornando uma espécie de armadilha quando essas pessoas tentam responder uma coisa que a Bíblia já respondeu. Há mistérios na Bíblia? Sim. Deuteronômio 29, 29. Inclusive é o texto que a gente usa, né? A válvula de escape que a gente usa aí quando quer fugir de explicar algo difícil para aluno. Volta e meia eu recebo aí de pessoas perguntas que eu, sinceramente, irmão, não sei nem por onde começar a responder. Então, geralmente a gente usa o quê? Deuteronômio 29, 29. É claro que é usado por muitos, inclusive é usado também por aqueles que não são tão afetos e chegados a estudar. E aí, varão? E aí, vaso? Me explica esse manto aí, esse mistério. Tem um texto que eu li aqui, ô varão. A resposta é simples. Deuteronômio 29, 29. Corre lá que a resposta lá. A pessoa vai correndo, às vezes não conhece o texto, não parou para ler. Aí correndo aqui, ó. Ué, mas a coisa, né? Então, eu não entendi. Ou seja, então o ponto é entender que a Bíblia, sim, explica. A Bíblia, sim, dá o entendimento na própria Bíblia. Interpreta a si mesma. E é um ponto claro a se entender também, a se levar em conta. E vamos para o exemplo prático, porque eu gosto de dar exemplos práticos. Vem comigo na tela aí. Nós temos um exemplo aqui, João 2, dos versos 19 a 21. Eu vou colocar a Bíblia aqui, você não precisa nem abrir sua Bíblia aí, que eu já estou com a Bíblia aqui, embora talvez sua tradução seja diferente. Então abra caso julgue necessário. Mas está aqui, ó. Jesus respondeu e disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Olha que coisa interessante. Então, o que quer dizer isso? É uma incógnita. Olha a coisa, derribar o templo, como é que templo? Em 3 dias levantar um templo, como é que é isso? Quem estava próximo a Jesus, ouvindo isso, ficou atônito. Vamos ver. Verso 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em 3 dias? Então, sobre o que Jesus está dizendo, falando? Há uma incógnita. Se você parar no verso 19, a gente fica pensando que Jesus está falando. O verso 20 também. O verso 20, inclusive, quem entendeu está aí, ó. Uma imagem para ilustrar o templo. Esse é o templo de Herodes. Né? 46 anos está aí, ó. Por muito tempo. Templo gigantesco, suntuoso. Mas Jesus está falando de quê? Essa é a pergunta que nós nos fazemos agora. O que o mestre está falando? O templo de Herodes? É isso? E aí, o bom e o gostoso da história é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela lançou o ponto, ela nos fez pensar sobre, mas ela vem com a resposta para nós que possamos compreendê-la de maneira clara. Vamos ver a resposta? Está aí. Verso de número 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Ah, agora está entendido. Olha aí então. Vou ler mais uma vez, agora está tudo na tela aí. João 2, 19 a 21, no Evangelho. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo em 3 dias e o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Que isso? Mas ele falava do templo do seu corpo. João agora trazendo-nos a explicação, logo a resposta clara. Então está aí um exemplo de que a Bíblia interpretou a própria Bíblia. Eu posso falar de outra coisa agora? Eu posso, a partir desse texto, dizer que Jesus estava falando do mistério, que o templo da igreja, que a igreja... Não posso. Eu não posso dizer que Jesus falava que a igreja seria perseguida e tal, e Jesus a levantaria, e quando ele morreu ali, ele levantou
ele está falando do corpo dele, então não tem mais o que acrescentar aqui. A Bíblia, por si só, se auto-explicou. Esse é o ponto. Então, regra áurea, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, tem textos que a gente não precisa fazer tanto esforço hermenêutico para entender, tanto esforço exegético, empreender tanta coisa. É um breve olhar atencioso. A gente ora a Deus para que o Espírito Santo nos direcione nesse olhar. Está aí, então, um exemplo prático para você de que a Bíblia realmente explica, interpreta, dá a tradução, dá o significado da própria Bíblia, embora há textos que a gente não consiga entender tão claramente como esse, né? Mas ainda assim, as respostas estão lá. Daniel, eu não entendo o contexto, mas Apocalipse me revela o contexto de Daniel. Há contextos que eu, às vezes, não entendo em Ezequiel, mas Apocalipse está lá, tais contextos. Questões escatológicas, Zacarias, logo Isaías, que eu não entendo, né? Milênio, Isaías 11 é milênio, Isaías 65 é milênio, 1000 anos são literais, não deu ponto. Já Apocalipse, eu passo a ter o entendimento, e vice-versa, que eu não compreendo Apocalipse, uma breve olhada, eu volto lá também, eu me faço valer de voltar a Isaías 11, de voltar a Isaías 65, para entender coisas que ocorrerão no período milenal ou mileniar de Cristo. Então, esse é o ponto, tá? Então a Bíblia interpreta logo a própria Bíblia. Continuando aqui, nós temos o texto bíblico não deve ser interpretado de forma isolada. Outro problema gravíssimo, terribilíssimo. O único verso ou passagem da Bíblia não pode ser utilizado isoladamente, pois pode levar o leitor a conclusões precipitadas, equívocos e erros de interpretação. Está aqui um outro problema também gravíssimo, crasso, terrível, enorme. Um erro crasso aí é quando as pessoas às vezes pegam um texto e criam uma série de coisas naquele texto, de maneira isolada, de maneira, eu diria, presa ali, e acabam criando doutrinas. Há pessoas que estão presas, amarradas até hoje, não conseguem viver. E eu me pego de vez em quando pensando naqueles que morreram com ensinamentos que tiveram no passado de coisas que se diziam ser pecado e nunca foram. Pessoas que, por causa de uma coisa que fizeram, talvez, e um líder lhe disse que aquilo era pecado, faltou-se segundo tal líder na Bíblia, repassou isso a essa pessoa. A pessoa foi por causa daquilo disciplinada, por causa daquilo desorientada, não sei, e a pessoa acabou se afastando do evangelho por causa daquilo, embora nada justifique, né, pelo que Jesus fez, nada justifique. O que o ser humano algum faça conosco, nada justifique. Porque quando um ser humano me trata mal, um ser humano me desmerece, um ser humano faz algo ruim comigo, isso não implica dizer que Deus o tenha feito. Né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que talvez eu esteja falando com alguém, até mesmo alguém que esteja em casa, desigrejou-se, não, eu não quero pertencer, reunir, estar com ninguém, os líderes são maus. Pessoas que acham, segundo eles, 1000 motivos. Eu não estou aqui para desmerecer ninguém. Tá? Talvez você está aí parado em casa, estacionado, como costumo dizer, é hora de voltar para a igreja, é hora de com os 1000 problemas que tem na denominação, na igreja, onde quer que você pertencer, reunir, se não quiser voltar para lá, tem outras aí, mas ficar em casa não vai resolver, não vai adiantar, porque não importa o que os seres humanos façam de maneira errada, não importa a má administração, não importa se roubam, se tiram, se levam dízimo, não vou entrar em detalhes que eles não fazem isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o mais importante é que Deus nunca te decepcionou, Deus nunca fez nada de ruim ou de errado contigo. Não impute na conta de Deus o que pessoas fizeram contigo. Isso não é certo. Tá? Então, mas voltando onde eu estava falando, pessoas que sofreram, morreram tristes, afastadas da igreja do Evangelho, porque lhe ensinaram que uma coisa era pecado, a pessoa não via, a própria pessoa não via tal pecado, embora não soubesse explicar porque não via, morreu com isso. E hoje, aqueles que talvez disseram que aquilo ali era pecado, hoje veem que não, fazem aquilo que proibiram e fizeram pessoas morrer com aquilo. Não importa, fizeram não. Esse é o ponto. Então está aqui, ó, o erro da interpretação isolada. Eu não vou usar aqui, gente, exemplo prático de interpretação isolada, porque eu já o fiz no vídeo lá onde eu falo sobre, inclusive, eu não me lembro se é um hermenêutico ou homilética, agora me fugiu. Um desses vídeos eu botei o exemplo de interpretação isolada. Então eu vou colocar aqui na descrição, embaixo, o vídeo que vai estar aqui embaixo para você, clica nele e você vai ver lá o perigo da interpretação isolada. Eu usei versículos, usei versos ali, expliquei de maneira ampla e clara, para ficar fácil para você. Coisa que se eu fizer aqui agora vai estender meu tempo. Já visto o fato que eu estou estourando meu tempo aqui já. Terceiro tópico, orientações exegéticas. Vamos olhar para isso aqui? Algumas orientações para que a gente possa fazer uso de uma boa exegese? Vamos lá. Primeiro, a exegese na prática.
Talvez a gente falou, muita teoria. Vamos começar a praticar um ponto, embora eu tenha usado prática aqui também anteriormente. Vamos lá? Seguem algumas sugestões para a prática exegética. Então, nós temos aqui uma lista de sugestões para que você possa aplicar no seu estudo, na sua vida exegética, no seu dia a dia. Primeiro está aí, jamais negligencie o contexto. Repito, jamais negligencie o contexto. Então, isso aqui é primordial. De maneira nenhuma, a gente jamais pode negligenciar o contexto que está envolto naquele texto. A gente lê um texto, já prepara um ponto, pensa uma mensagem, já quer trabalhar aquilo. Às vezes, no afã de tentar provar uma tese nossa, a gente vai lá e pega aquele texto, arranca ele inteiro daquele contexto e cria um grande e terrível pretexto. Então, olha o contexto, historicamente falando, contexto histórico, contexto geográfico, contexto gramatical, ou seja, as palavras que estão ali. Use seu tempo. Tente traduzir, se possível, ou buscar, quem sabe, nos textos originais, no lexicons, dicionários bíblicos, coisas que vão te auxiliar, né, quanto a isso, te fazer entender melhor essas questões aí. O que essa palavra quer dizer naquele contexto? O que é aquilo lá? Esse é o ponto. Muitas vezes pode acontecer de talvez a palavra ou a tradução em português não fazer jus ao texto de maneira ampla na hora de aplicar. E é muito importante entender isso aí. Então, jamais negligencie o contexto. Segundo, construa uma paráfrase do texto, ou seja, lendo o texto lá, o texto de Sansão falou naquela época, o que esse texto quer falar comigo? Esse é o ponto, nazireu, separado. Talvez o contexto não seja aplicável a nós no que tange deixar o cabelo crescer, não tomar suco de uva, que vinho nem pensar. Vinho nem pensar. Não tomar suco de uva, ok? Não cortar cabelo, não tomar suco de uva, não ir a velório, não tocar em uma pessoa que faleceu, né, um morto. Não. Nesse contexto mais, contexto de separação, ser separado. Isso é o interessante. Então, é uma paráfrase. Você faz análise de pontos. Você pega aquela situação lá no contexto dele. Era nazireado. Números capítulo 6, nazireado. Está lá. E Juízes, é claro que cita Sansão. 13 em diante. Está lá. Mas o nosso contexto, separação. Então, outros pontos, né? Sansão fez isso, brincou, zombou. Com o nosso contexto, não tentar a Deus, não zombar, não escarnecer das coisas de Deus. Então, é isso aí. Paráfrase. Eu olho lá o que era e aplico aqui paráfrase. Faça isso com o texto. Lá e cá, um texto a ponto de que, ao término de seu estudo, você terá duas questões. O que esse texto era, significou, representou para os leitores originais, iniciais, e o que esse texto pode ser aplicado a nós na atualidade. Paráfrase do texto. Segundo, observe a narrativa da passagem. O que a passagem está falando? É uma questão histórica? É uma questão, é uma parábola, é uma figura de linguagem que está sendo usada ali? É uma alegoria só? Tem que entender, olhar para o ponto para entender. O que o texto, qual é a narrativa, o que o texto está querendo passar para nós? É uma questão doutrinária? É uma doutrina sendo aplicada no texto? É olhar, entender a narrativa. Esclareça o significado das palavras do texto. Então, é bom, se possível, falei isso no início, repito aqui, se possível, busque bons materiais que vão te ajudar quanto ao significado. E, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez eu fale disso aqui em outros vídeos. Eu estou devendo vídeo com força aqui. Vou falar e nunca gravo. Você não tem noção da correria que é a minha vida, né? Cuidando ali com as questões familiares, né? O filho é especial, estou com ele e amo vocês que estão assistindo aí, tá? Mas muitas vezes entre parar para sentar e gravar um vídeo aqui e dar atenção para minha esposa, meu filho, minha mãe, que agora ficou viúva, né? Meu pai faleceu. É por isso que às vezes eu atraso, né? Pessoas falam, seus vídeos saem atrasados, seus vídeos saem fora do tempo. Aí eu preciso de um subsídio antes da lição, a lição já foi, veio depois. Amém, peço perdão, te entendo, você não está errado, mas eu não posso sentar aqui para gravar um vídeo e deixar minha família precisando de mim. Eu não posso deixar de cuidar da minha família, minha esposa, que eu amo muito, meu filho, que eu amo demais, muito, minha mãe, minha família, todos os que estão, há pessoas que precisam e dependem de mim, eu tenho que ser fiel a essas pessoas, eu não posso sentar aqui e só me preocupar com isso aqui, embora seja importante. Pessoas estão sendo auxiliadas aqui, mas a minha família, eu amo a minha família. E aí, às vezes vai sair atrasado, como esse vídeo aqui, a lição já passou. Estou quase 2 lições atrasado, eu acho, mas estou aqui. Vamos lá, o importante é que a gente está aqui. Quando der,
cuidando da minha família. Se você não me vê por aqui, estou sumido aqui, sumido do canal, cadê ele? Sumiu, não gravou vídeo. Estou cuidando da minha família, né? Que é o meu bem mais precioso. Continuando aqui, esclareça o significado, procure traduzir e entender bem as palavras. Vamos lá. Faça anotações. É bom. Não fique confiando só na mente, não. Vou gravar aqui, tá guardado aqui, botei aqui. E você vai dividir, não. Essa parte eu coloco aqui, outra parte aqui, texto aqui, ó. Daqui a pouco o trem some. Apaga. Inclusive, eu estou vivendo essa fase já. Então, estou precisando já. Eu até brinquei no vídeo anterior, vou repetir aqui. Vai que alguém pega, leva a sério a brincadeira. Mas eu já estou precisando anotar minhas mensagens. Se alguém quiser aí me ajudar quanto a isso, eu quero doar um iPad aí, tá parado, quem sabe você não está usando, querido. Bem, tá, não é que a gente não tenha, tá, como é que está a questão da condição? Não, eu estou cuidando da minha casa, né? Pagando contas, quitando ali, cuidando, sustentando aí minha família, ajudando minha mãe financeiramente, estou aqui correndo atrás. Okay? Mas se alguém, de repente, você tem um iPad parado, bom, tá lá, que dê para atualizar, dê para instalar os aplicativos atuais, porque o iPad gera a primeira geração, não dá para fazer mais nada. Dizem que veio o papel de parede, não sei. Ou papel de parede não, veio para segurar a porta, para prendedor da porta. Olha lá, peso. Mas o ponto é entender isso aí. Ok? Então, estou aqui. Se puder me ajudar, eu agradeço. Faça anotações. Então, anote os termos, anote as mensagens. Segundo, ou mais, dirija ao texto indagações que possam elucidá-lo. Por exemplo, faça perguntas ao texto, mas perguntas coerentes. Há critérios para essas perguntas. Tá? Eu não posso perguntar o que eu quero para a Bíblia. Preciso perguntar algo que seja coerente com o tema, com o assunto, a fim de entender melhor o assunto. Organize o texto em seções principais e secundárias, ou seja, qual é o tema do texto? Está aqui, é o principal. Qual é a mensagem inicial do texto? Principal. Qual o detalhe que eu posso aplicar? É secundário. Porque isso aí pode entrar ou não. Não sinta-se obrigado a pregar tudo que você escreveu no papel e preparou. Há coisas que podem ser cortadas. O que não pode ser cortado de uma mensagem são os temas principais da mensagem. O assunto passado. Por exemplo, citei lá atrás, parábolas, Jesus contou 3. Talvez você não tenha tempo de pregar numa mensagem só sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre o filho pródigo. Mas uma coisa você não pode deixar de falar. As 3 parábolas ilustram o grande amor de Deus pelos perdidos. Ok? Se você vai dizer que a ovelha se perdeu fora de casa, que a dracma perdeu em casa, que o filho saiu de casa, que 10 para 1, ou seja, dracma, 100 para 1, a ovelha, 2 para 1, 50%, fique à vontade para aplicar como você quiser, contanto que seus ouvintes entendam que o que Jesus queria passar é que Deus ama os perdidos, tá? E que poderia representar, talvez, no filho pródigo, quem sabe? Eu até diria que sim. Judeus e gentios, o judeu, o filho mais velho, que em casa ficou, gentios que se afastaram de Deus, mas Deus os traria, olha nós aqui, servindo a Ele. Então é o ponto. Organize sessões principais e secundárias. Continuando, defina o tema central e os objetivos de cada livro ou passagem bíblica. Esse é o ponto. Corroborando com tudo que eu já falei aqui. Defina a centralidade dos temas. É isso aqui. O tema é esse, e o meu objetivo nesse tema é esse aqui. O tema é X, o meu objetivo é esse aqui. Então, defina o tema e o seu objetivo. Logo, o objetivo do autor e tem que corroborar. O seu objetivo precisa corroborar com o objetivo do autor. Essa é a visão, logo, de Deus, porque o Espírito Santo é quem inspirou para fazê-lo. E aqui nós vimos aqui algumas regras que podem ser aplicadas e devem, não só podem, como precisam ser aplicadas no ato da exegese. Continuando, nós temos 3.2, particularidades a serem observadas no processo exegético. Olha que coisa interessante. Leamos. A direção do Espírito Santo. Olha que importante. O trabalho exegético exige pesquisa e trabalho árduo. No entanto, ele não pode ficar limitado à atividade intelectual. O estudante da Bíblia deve ter o seu coração aberto para a inspiração, unção e direção do Espírito Santo. Pensa numa questão importante, gente. Está aqui, ó. Pensa. A gente sabe que muita coisa é feita, como eu já falei, né? Léxicos, dicionários, tanta coisa que difusa. Tem pessoas que às vezes uma mesa não cabe, tantos dicionários, tantos comentários, tanta coisa. Aplicativos muitas vezes usados aí, né? Relacionar Bíblia, tal, tradução, versão. Mas o mais importante de tudo, é que o intérprete da Bíblia, o exegeta, o hermeneuta, aquele que está estudando a Bíblia, precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Precisa buscar de Deus direção.
Eu acredito que antes de você pensar, que livro eu vou estudar hoje? Quais livros eu lerei como referência? Quais comentários? Quais autores eu lerei? Qual a linha desses autores? Busque a Deus, ore ao Senhor, peça a direção do céu. Que o Espírito Santo te ilumine, clareie o caminho enquanto você caminha estudando. Enquanto você busca entendimento, que o Espírito Santo te oriente, te leve. Esse é o ponto. Porque temos que ter o seguinte, tem que estar inspirado ali por Deus, na unção do Pai e principalmente na direção de Deus, fazermos só como Deus quer. Então, que o Espírito Santo vai, vou usar uma forma de falar aqui, um simbolismo, uma simbologia. Quando você se assentar numa cadeira, como eu estou aqui para gravar esse vídeo, mas você se assentar para estudar, chama o Espírito Santo para sentar do seu lado. Com isso, eu não estou aqui falando um livro Bom Dia Espírito Santo, Benihim, não estou entrando nesse mérito, por favor. Mas não faça nada sem o Espírito Santo. Peça a Deus que te oriente. Peça a direção de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra inspirada. A Bíblia é a mensagem de Deus para o mundo. Cristo é essa mensagem. A Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, Cristo é o centro, o personagem central da Bíblia. E o Espírito Santo é o único que te faz entender de maneira correta e plena, sem achismo, sem nada de errado, essa palavra. Então, o Espírito Santo te oriente ao longo do seu estudo. Amém? 3.2.2, o lugar estratégico da exegese. Onde é que a exegese fica situada? Vamos lá? A tarefa de pregar e ensinar deve sempre ser precedida pelo trabalho exegético. Ao dedicar-se sobre o uso de um determinado texto bíblico, o pregador ou ensinador deve ter o cuidado de saber com segurança se o interpretou corretamente. Olha aí, gente, coisa também muito importante. Tá? Então é o detalhe, a gente vai sair de casa para pregar. A gente precisa primeiro buscar a Deus, o auxílio do Espírito Santo, e trabalhar para que aquilo flua, para que aquilo ocorra de maneira correta. Então, aí entra a exegese, embora você conheça ou não os meios, os métodos ou não, mas tudo que você faz para entender um texto, todo aquele processo, uma Bíblia estuda aqui, um livro ali, pega aqui, tira. Você está sendo exegeta, às vezes não conhecendo o termo, não importa. Mas o mais importante é que você parou, você não pegou a Bíblia e saiu correndo, você parou para procurar o entendimento, para que a mensagem fosse entregue. Isso é interessante. Tem que ter essa dedicação da nossa parte. Esse é o detalhe. A gente tem que ter o cuidado de saber, será que eu entendi corretamente? Por que eu tenho que ter cuidado quanto a ter entendido corretamente? Porque o que eu não entendi será repassado às pessoas. Então, lembrando que muitas vezes, não, na maioria, não, todas, a gente passa geralmente como entendeu. E se eu não entendi, eu vou transmitir errado o texto. Talvez haja no público, e sempre há, pessoas que entendem o texto melhor que eu. Tá? As pessoas vão dizer, não, ele está errado, o pregador errou. Ok, aquilo que eu falei não entrou na mente da pessoa, porque a pessoa já conhecia o texto melhor que eu e disse, está errado. Mas é aquela pessoa que é incauta, não entende, não conhece. Ela vai passar a ter um entendimento errado, porque eu transmiti errado. E ai de mim se fizer isso. Então, que haja sim, a exegese entra aí. Quando eu, antes de sair de casa para pregar, tenho cuidado, a hombridade de parar e procurar um entendimento claro, genuíno do texto. 3.2.3, a inversão de valores. Vamos lá. Atualmente, a igreja vive um momento em que o ensino das escrituras está deixando de ser prioridade. Os eventos com resultados quantitativos e instantâneos superam o desejo de conhecer mais profundamente a natureza de Deus, de seu Filho unigênito e de seus propósitos. É urgente que se resgate a importância do conhecimento das Escrituras, no seu sentido mais amplo, profundo e verdadeiro. Outra coisa, gente, vivemos um tempo em que a exegese tem deixado de ser praticada. Por quê? Porque alguns, por verem algo como tão trabalhoso, não querem fazê-lo logo, preferem que outras pessoas façam por si. Terceirizam o serviço, ao invés de eu parar para estudar, entender, buscar um conhecimento no texto. Não, eu vou num lugar lá, alguém fala para mim, me explica, dá. Principalmente com o advento das redes sociais e internet. Né? Pessoas que têm os seus teólogos prediletos na internet. Eu estou entendendo, é bonito. Repito, é muito bonito. Assentar-me, eu faço isso de vez em quando, há teólogos que eu paro para assistir na internet. Não, confesso que não são muitos, são poucos, eu sou muito seleto quanto a isso. Não porque acho ninguém melhor do que ninguém, mas eu gosto de teólogos mais próximos ao texto, à Bíblia,
Então, eu não vou aqui citar por uma questão ética quem é que eu gosto, quem não gosta, eu acho que não é legal, não vai soar bem, e até pode assustar alguns quando eu falar aqui, mas o ponto claro é entender que é bom assistindo, mas o melhor do que isso é que nós mesmos façamos também esse trabalho. Então, se você tem seu teólogo de cabeceira, de carteirinha que você gosta, pegue a mensagem dele e assista. E depois, ao cabo ou término dela, faça uma análise, faça uma questão prática. Pega o que esse Tito teólogo disse, o texto que ele citou, e vá você também buscar entendimento e conhecimento do texto, para saber se realmente é Deus que está falando ali, você teve um entendimento correto, ou se você está sendo levado por um vento de doutrina. Então é perigosíssimo, tá? E para fechar aqui de vez, que a lição fecha agora, nós temos outro perigo, outro problema. Qual é? Os mega eventos. Tudo é mega. Na igreja agora é mega. Mega vigilhão, mega não sei o quê, mega power, blaster, master, do poder de Deus. Tanta coisa rolando. E nesses eventos, um mega. Geralmente a palavra é mini. Mega evento, mini palavra. Complicado o negócio, tá? Terrível. Tá difícil. Tá difícil. Então a gente vê que muito se fala sobre questões ligadas a exibicionismo, né, o antropocentrismo, o culto ao homem nas alturas e o estudo da palavra. A gente pode ver isso nas nossas igrejas, né? Marca culto de estudo, doutrina, como alguns gostam de chamar, poucas pessoas vêm. Oração, e fechou, a oração não vem ninguém. Culto de ensino, menos ainda. Mas os mega eventos com artistas conhecidos, chove celular na mão, chove flash de celular na mão, gente em pé, o culto inteiro para filmar e fotografar celebridades, e a palavra mesmo, nada. Tá? Então, eventos para lotar, para encher, para exaltar o ego, são muitos. Mas nós continuaremos aqui, e eu creio que você também aí na sua casa, buscando o quê? Resgatando a importância do conhecimento. Buscar a palavra, esse é o interessante, no sentido amplo, profundo e verdadeiro. Não é aquela questão rasa, superficial ou pautada em egocentrismo, não. É conhecimento genuíno da Bíblia Sagrada. E aí a gente vai concluindo mais uma aula, mais uma lição, concluindo aqui. E eu espero e peço e oro a Deus que o Senhor nos ilumine quanto a esse entendimento. Está aí meu contato para quem desejar falar comigo. Muitos têm sido, e eu agradeço a todos que têm me enviado mensagens, contatos, pessoas falando aí a respeito do conteúdo, material, ajudando aqui. Existem aqueles que nos comentários escrevem louvo. Eu agradeço a Deus pela vida do meu irmão Jorge. Todos os vídeos que eu posto, isso me alegra. Tá lá o irmão Jorge, fiel, irmão Jorge, Deus te abençoa, tá? Em nome de Jesus, é uma bênção para a minha vida, me alegra muito. Eu creio que muitas pessoas poderiam fazer o mesmo. Tirar um tempinho para comentar, falar alguma coisa, curtir, esse vídeo está te ajudando, irmão. Curta aí, que mais pessoas terão acesso a ele. A plataforma entenderá que esse vídeo está ajudando. Então curta. Tá? A gente vê muitas visualizações, poucas curtidas. É obrigatório? Não, é você quem decide. Eu só estou sugerindo. Caso não queira fazer, sinta-se à vontade. Até um dislike que você quiser dar, sinta-se à vontade. Tá? Então Deus abençoe. Então, contactar-nos e temos aí na sua igreja para pregar, louvor, pregação, palestra, capede, seminário teológico. É só falar. A gente vai aí com todo o prazer. O que eu não vou fazer é me autoconvidar e aparecer na sua igreja pedindo para pregar. Isso nunca vai acontecer. Não. Fico aqui em casa até o momento em que você achar que é necessário estar aí com você. Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus. Até a próxima aula. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.